Estão à venda na internet programas que permitem interceptar mensagens e conversações nos telemóveis. As operadoras em Portugal, a TMN, a Vodafone e a Ótimos, preferem manter o silêncio sobre o que fazem para proteger a privacidade dos seus clientes. Os vírus nos telemóveis são uma nova realidade que começa a preocupar milhões de consumidores. Estou. Dr. Branco. Prazer em ouvi-lo, como está? Imagine que quando faz uma chamada do seu telemóvel ou envia uma mensagem, alguém pode ilegalmente escutar a conversa ou ler a mensagem. Não estamos a falar de ficção, mas sim do avanço tecnológico que cada dia que passa compromete mais a nossa privacidade. À distância de um simples clique na internet, pode comprar softwares que permitem fazer escutas ilegais. São centenas os sites online que vendem programas capazes de interceptar as comunicações. A partir dos 150 € é possível espiar o próximo. No conhecido site YouTube, encontram-se vídeos que fazem publicidade ao produto. Let's pretend like as if this were an interceptor phone or a spy phone, okay? And let's say this is my own cell phone, okay? The difference is, again, using this analogy, this is the target phone. You're going to give this phone to someone, and you're going to call into it from your own cell phone, and whether it's a spy phone or an interceptor phone, you're going to be able to listen to surrounding conversations. With the spy phone, you can only listen to surrounding conversations. With the cell phone interceptor, you can not only listen to surrounding conversations, but you can also listen to the actual live conversations, okay? A reportagem da RTP presenciou um teste a estes softwares. Começamos por observar a interseção de uma mensagem escrita. Foi enviada uma mensagem para o telemóvel onde foi instalado o software. Poucos segundos depois, o SMS é recebido. E logo a seguir, a mesma mensagem também chega ao telemóvel espião. A experiência prossegue para a interseção de uma conversa, uma escuta ilegal. Quando o telemóvel-alvo inicia uma conversação, o telemóvel espião recebe uma mensagem a informar que o aparelho iniciou uma chamada. Basta então ligar o número e fica-se a ouvir a conversa. Isto por telefone, sabe? Preferia que encontrássemos para almoçar ou para jantar. Na prática, o que este software permite é ligar o modo de conferência A3 sem autorização do proprietário. Estes são os modos mais avançados, mas existem outros à venda que permitem a localização ou a escuta ambiental. Estamos num dos centros informáticos mais avançados do país. Neste gabinete do Instituto Pedro Nunes, realizam-se testes de segurança e intrusão a empresas que se querem proteger. Aqui trabalham engenheiros que nos explicam os riscos que corremos quando utilizamos o telemóvel. Se for GSM por si só, ou seja, não tem qualquer complemento ou adição de software ou de tecnologias de segurança, as pessoas correm o risco total, não é? Quer dizer, as suas conversações, as suas mensagens, as suas fotografias que enviam por telemóvel, tudo isso pode ser comprometido e interceptado por terceiros. E quando me refiro a terceiros, não só forças policiais, que nesse caso seria uma situação legal e completamente admissível, mas por pessoas que não têm o direito de receber, atacantes, o que quer que seja. Os sites que vendem os softwares indicam que é preciso ter acesso físico durante alguns minutos ao telemóvel que se quer escutar para instalar o programa. Existe outra alternativa, quando os telemóveis são oferecidos ou atribuídos a funcionários já com o programa espião instalado. Mas com mais algumas centenas de euros e alguns conhecimentos informáticos, existem outros métodos que permitem fazer escutas ilegais.
Há várias maneiras de fazer esse tipo de coisas. A primeira abordagem baseava-se na alteração do software do telemóvel da vítima, ok? E de maneira a que o telemóvel, quando recebesse uma chamada ou participasse numa chamada, ativasse o chamado modo de conferência para o atacante passar a receber também a voz, a chamada e no caso das mensagens, também receber as mensagens. Uma abordagem mais recente e muito mais eficiente consiste em interceptar as ondas de rádio, porque o GSM é baseado em ondas de rádio, interceptar as ondas de rádio de determinada comunicação que se pretende. Mas afinal, quais são as vulnerabilidades das redes GSM e de terceira geração? As redes que transportam as nossas conversas, a nossa informação pessoal, quando utilizamos o telemóvel. Fomos à procura de mais explicações no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. O progresso faz sempre em dois sentidos. No bom sentido, e disponibilização, tornar mais cómodo e mais funcional o equipamento terminal para as pessoas possam tirar partido mais do equipamento que têm ali ao seu dispor. E, por outro lado, há outro sentido, que é o sentido é o mau sentido, que é o sentido de cada vez se tornam mais vulneráveis a ataques de vírus, de softwares, etc., mal intencionados. Ou seja, se nós comprarmos um telemóvel do mais simples que existe, do mais básico que existe, que não se possa fazer as atualizações, obviamente que este é um equipamento que é o mais seguro de todos. É o menos flexível e é o que está menos ao alcance dos piratas. Quanto mais sofisticado for o equipamento terminal, quanto mais flexibilidade puder oferecer ao cliente e ao utilizador, por outro lado, mais portas estarão abertas para utilizações mal intencionadas. A Lei das Comunicações Eletrónicas refere que a atividade das operadoras está sujeita à proteção de dados pessoais e da privacidade dos seus assinantes. A TMN, a Vodafone e a Ótimos, as 3 operadoras de telefones móveis em Portugal, não aceitaram uma entrevista para explicar que medidas tomam para proteger a vida privada dos seus clientes. Na opinião de um especialista em direito das telecomunicações, advogado de uma operadora, será difícil responsabilizar fabricantes ou operadoras, já que o crime sucede quando se adquire o software. Segundo a lei portuguesa, é proibida a venda, a compra ou a instalação de um dispositivo de escuta. A pena pode ir até aos 2 anos de prisão ou 240 dias de multa. É óbvio que se demonstrar numa situação concreta que houve ali uma falha, que houve ali uma vulnerabilidade do equipamento que permitiu a entrada do terceiro, é óbvio que no limite poderá ser assacada uma responsabilidade ao fabricante. Eu estabeleceria o paralelo com aquilo que se passa numa casa. Se eu contrato com uma empresa a instalação de uma porta com um sistema sofisticado de fechadura e janelas à prova disto e daquilo e daquele outro, e depois se vem a verificar que um ladrão entra facilmente em casa como se de uma criança abrir uma porta se tratasse, é óbvio que eu devo assacar responsabilidades ao fabricante. Ao nível do operador de rede, a situação não é muito diferente. Ter-se-ão que demonstrar que efetivamente há alguma vulnerabilidade na rede que permita um terceiro entrar nessa rede. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento desse tipo de situações, admito que elas possam existir. A Anacom é a entidade em Portugal que tem a missão de regular e fiscalizar o setor. A Autoridade para as Comunicações está preocupada com a segurança dos consumidores, mas não considera a situação alarmante. Hoje em dia, eu julgo que a indústria, por um lado, participou em desenvolver um sistema que é, efetivamente, com grande objetivo da invulnerabilidade, que é altamente conseguido, ver, ao fim e ao cabo, que pela evolução das mesmas tecnologias, esse sistema acaba por poder haver intrusão. A intrusão desse sistema é feita em diversos níveis de rede, em diversos pontos da rede, não é? Conforme até os mecanismos que são utilizados para que haja essa incursão. Mas que se não tire daqui a conclusão que as redes, nomeadamente que as redes de segunda geração que estamos a falar, ou mesmo as redes dos outros operadores de comunicações eletrónicas, que se tornaram inseguras. Os programas que permitem fazer escutas ilegais correm nos telemóveis com sistemas operativos Symbian, BlackBerry e Windows Mobile. Quem desenvolveu os softwares apostou nas marcas e nos modelos mais vendidos no mercado. Os telemóveis Nokia são os mais visados.
Resta saber o que podem fazer os fabricantes para garantir a segurança do equipamento. A Nokia não aceitou uma entrevista, mas a avaliar pelo seu site, percebemos que estão conscientes do problema, já que anunciam perto de meia centena de programas antivírus. Alguns modelos da Samsung também se encontram na lista de equipamentos onde é possível instalar um software de escuta. A Samsung, 90% dos seus telemóveis são de sistema operativo proprietário e estes softwares não funcionam nos telemóveis. Portanto, nós digamos que temos uma grande margem de segurança no que diz respeito aos nossos telemóveis. No que diz respeito aos restantes, portanto, a Samsung aconselha as práticas de boa utilização para evitar, portanto, problemas de privacidade aos seus utilizadores. O negócio das comunicações móveis tornou-se um dos mais lucrativos à escala global. A pergunta é se, em busca do lucro, fabricantes e operadoras estão a relegar para segundo plano as questões de segurança. As operadoras de telecomunicação neste país estão em roda livre e, portanto, fazem aquilo que querem. E, portanto, designadamente, onde há muitos problemas, mesmo no domínio das escutas legais, onde o processo, por vezes, pode partir, tem que ver exatamente com as operadoras de telecomunicação. Ninguém fiscaliza as operadoras de telecomunicação. E, portanto, esse é um dos grandes problemas. Evidentemente que as empresas de telecomunicação não estão muito interessadas em ter uma grande fiscalização, porque isso pode-lhes também, em alguma questão, reduzir-lhes alguma margem de lucro e alguma margem de atuação no domínio do mercado. E, portanto, deveria haver uma comissão de fiscalização que trouxesse alguma ética e alguma responsabilidade a este universo, que é um universo que está em completa roda livre. É neste contexto que começam a aparecer no mercado telemóveis seguros que mantêm a confidencialidade das comunicações. A Indra desenvolveu um telemóvel que encripta chamadas e mensagens. Mas neste caso, emissor e receptor têm que ter aparelhos iguais. Estes telemóveis são, digamos, equipamentos standard, alterados de acordo com as necessidades de encriptação. Usamos uma chave de encriptação que é uma PKI, portanto, um lugar de chave de encriptação pública, de 128 bits, portanto, altamente segura, comparável aos níveis de segurança que existem na encriptação de chaves de cartão de crédito ou a chave do cartão do cidadão, por exemplo. O preço deste equipamento ronda os 3.000 euros e não tem venda livre. Está apenas vocacionado para ambientes onde a segurança nas comunicações é um fator de importância crítica. Este equipamento destina-se fundamentalmente a forças de segurança e algumas pessoas, administradores, diretores de grandes empresas que evidentemente terão as suas necessidades deste tipo de comunicação, mas não vão estar acessível ao público em geral. A Águas do Douro e Paiva foi uma das empresas atingidas em 2004 por um vírus nos telemóveis. De um momento para o outro, os aparelhos começaram a enviar mensagens para os números que faziam parte da lista de contactos. Nós falamos com a Ótimos, que é o nosso operador, e eles disseram que não era problema deles, que pelo menos não detectavam isso como problema deles, que seria algum problema na configuração do telemóvel, seria um problema até do telemóvel, só que nós constatámos que não era só com um telemóvel, era com vários modelos de telemóvel. Sem a operadora apresentar uma solução, o passo seguinte foi procurar no mercado um produto que começava a nascer, os antivírus para telemóveis. Desesperados que já estávamos com os telemóveis encravados, já troca de telemóvel, não troca, vai mensagem, não vem mensagem, não era bem pelo custo das mensagens, mas era pelo incómodo que aquilo causava. Sempre, sim senhor, fizemos um teste e instalámos, e a verdade é que depois de 3 ou 4 vezes aquilo encravar, nunca mais surgiu o problema. Para os especialistas em comunicações é apenas uma questão de tempo até os telemóveis serem atingidos pelo mesmo tipo de ataques que inundaram os computadores. Os equipamentos cada vez têm mais funcionalidades, já permitem a navegação na internet e o acesso ao e-mail. O primeiro vírus para telemóveis, chamado Kabir,
foi descoberto pela Kaspersky em 2004. A partir daí, a empresa russa começou a desenvolver programas antivírus. A iPortal Mais é a representante em Portugal deste software, que ainda registra pouca procura. A ignorância hoje em dia é muito grande. As pessoas não têm consciência nenhuma de que, ao passarem do telefone tradicional para um smartphone, portanto, um telefone com sistema operativo e com características do tipo já PC, tipicamente este tipo de dispositivos chamam-se smartphones, ou telefones inteligentes, que agora podem ser infectadas tal qual num PC, e tudo o que se passa dentro de um PC eu posso monitorar, tudo o que se passa dentro do telefone móvel posso ser monitorado. Posso copiar tudo o que lá está dentro, tudo o que há de interesse dentro do telemóvel, imagens feitas pelo telemóvel, mensagens enviadas, a minha agenda pessoal, os meus contactos. Posso escutar tudo o que faço no telemóvel, desde chamadas, mensagens enviadas. Não há nada que não possa fazer num telemóvel, também não possa fazer num PC. Em 2005, a Vodafone e a Ericsson viram-se envolvidas num escândalo na Grécia quando se descobriu que 100 altas personalidades, incluindo o primeiro-ministro, estiveram sob escuta durante vários meses. Em 2007, um jornalista britânico do jornal News of the World foi condenado a pena de prisão por ter contratado um detetive que conseguiu colocar sob escuta telemóveis de membros da família real. Em Portugal, o Procurador-Geral da República afirmou numa entrevista ao Semanário Sol que suspeitava ter o telemóvel sob escuta. O que eu penso que temos de fazer, é os possíveis, é tomar uma posição contra a venda absolutamente a céu aberto dos aparelhos. Mas querem mais, Sr. Deputado? Os detetives privados. Este país não tem detetives privados. Não estão regulados os detetives privados. Depois os detetives privados vêm nos anúncios, explicam na televisão como fazer as escutas. Senhores deputados, quem é que foi o órgão policial que até agora incomodou alguns detetives? Eu não sou contra nem a favor de detetives privados. O que eu digo é que os senhores deputados têm que decidir se há ou não detetives privados em Portugal. As autoridades não têm tido uma vontade política de combater com eficácia esse lado obscuro que está a montante das escutas legais. É evidente que as pessoas ficam todas... É a nudez completa do direito das pessoas. E, portanto, as pessoas ficam completamente despidas e não se esqueça que, mesmo neste universo, pode haver até circuitos de interseção de gravações ilegais sem estarem no domínio de um processo, que pode servir até para cometerem crimes, que podem servir até para transmissão e partilha de informações entre organizações criminais. Só na União Europeia existem 500 milhões de consumidores de comunicações por telemóvel. A Comissária para as Telecomunicações já veio propor no pacote de reformas de 2007 um aumento da segurança. Os utilizadores precisam de estar conscientes dos perigos que correm numa área em que nem toda a informação está disponível. Quando o indivíduo perde um equipamento e tipicamente se dirige ao operador e diz: eu perdi o equipamento, não há nenhuma possibilidade de recuperação, e a operadora diz: não, é impossível a localização. Isso não é verdade. Isso não é verdade, ok? As comunicações GSM, uma das primeiras mensagens utilizadas no processo de comunicação de GSM incorpora o e-mail do equipamento, ou seja, se uma determinada operadora detecta: eu estou a receber mensagens com este e-mail, é porque o equipamento está ali, ou seja, se foi roubado, sabe-se onde está, ok? É possível tecnicamente. Pode haver outro tipo de interesses que não o permitam, mas é possível tecnicamente localizar um equipamento roubado através do e-mail. Na internet, anuncia-se que o software espião é a arma perfeita para apanhar o marido ou a esposa infiel ou controlar os movimentos dos filhos. São inúmeros os sites que oferecem soluções controversas, desde a interseção de mensagens até à localização. É de louvar, é desejável que um software, por exemplo, que permita a localização de uma criança, penso que qualquer pai por dentro, tendo mínima capacidade económica para investir nele, estaria a fazer um bom investimento ao fazê-lo, porque num caso da criança se perder, num caso de um eventual rapto, é sempre possível localizar. E estando oculto, mesmo nesse caso, se a criança for mais pequena, é legítimo que até nem ela saiba, uma questão de segurança, não é? É importante localizar. Isso pode ser a diferença entre viver e morrer.
entre recuperar uma criança ou perdê-la para sempre. Portanto, é um software que pode salvar. Estamos perante uma nova realidade que nos coloca novas questões. Temos o direito de colocar os nossos filhos sob escuta? Estaremos a incorrer num crime? Do ponto de vista moral, podemos dizer que há aqui alguma atitude que justifica este tipo de comportamento. Do ponto de vista jurídico e do ponto de vista ético, evidentemente que não é uma coisa que seja bonita fazer e não é aceitável, e porque as crianças também têm direitos. E, portanto, não é pelo facto de serem crianças que não têm direitos. E, portanto, esses direitos também têm que ser preservados. Mas, evidentemente, que aí há sempre uma escapatória, que é aquela ideia do bom pai de família e, portanto, e a lógica de eu estou a fazer isto, mas é para bem do meu filho, não é? E, portanto, mas a nível da ofensa dos direitos, ela é exatamente igual se fizer isto um adulto como uma criança. Ou seja, não é permitido. Não é permitido, não. O telemóvel é hoje uma das nossas principais ferramentas de trabalho. É o equipamento que registra toda a nossa vida. As conversas, as mensagens, os contactos, as fotografias, a agenda. É a nossa consciência digital. Até que ponto a privacidade está ameaçada neste imparável mundo das comunicações que avança todos os dias, para o bem e para o mal?